nosso estudo, a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e vamos aprender mais alguns exemplos de como se tornar um homem segundo o coração de Deus, como tomar decisões sábias vinda de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se, pois, Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura te fazer mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, e vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida, para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio. Dos antigos, porém, a mão não está contra ti, após quem saiu o rei de Israel. A quem persegue um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: Isto, a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu me não matastes. Por quê? A quem encontrando o inimigo deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro.
Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida, que Teu Santo Espírito nos guie, ó Pai, e use a instrumentalidade da Tua palavra para nos edificar nessa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos só recapitular um pouquinho. Davi, ele era muito desconhecido, o momento em que ele foi ungido, ele nem foi considerado entre os irmãos. Ele foi ungido rei. Ninguém ainda o conhecia. Depois nós vimos que, em vez de ele assumir o trono, o que ele foi? Ele foi lá servir ao rei, tocando harpa para o rei. Depois nós vimos Davi chegando ao ápice, quando ele teve aquele embate, a luta contra o gigante Golias. E aí ele ficou famoso, porque as mulheres voltaram cantando: Saul matou milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E isso despertou a fúria, a inveja, o ódio em Saul, que passou a persegui-lo. Passou a ir no encalço de Davi, buscando ele para tirar-lhe a vida. E aí Davi começa uma fuga atrás da outra e começa a refugiar-se em cavernas. No primeiro domingo do mês, nós vimos a caverna de Adulão, onde Deus o tratou, Deus o reestabeleceu, Deus o fortaleceu e deu uma equipe, os homens de Davi, os valentes de Davi. E a partir daí, Davi continuou fugindo ainda. Por quê? Porque Saul o procurava matar. E mais uma vez o encontro se dá numa nova caverna. Nessa última caverna em Engedi, Davi faz 3 escolhas que aprofundaram o seu caráter, o tornaram um homem mais parecido, um homem segundo o coração de Deus. E se nós aprendemos algo com Davi, é que as escolhas que fazemos na vida determinam o nosso caráter, o caráter dos nossos corações. Assim como cupins dentro de uma casa, os compromissos que nós temos em detrimento do nosso Deus vão corroendo, vão acabando com o nosso caráter, até que haja um colapso completo. A fidelidade em nossas escolhas fortalece o nosso caráter, assim como fios para formarem uma corda. No final do capítulo 23, há uma perseguição. Saul havia cercado Davi. Os seus homens estavam de todos os lados. Quando de repente veio o quê? Veio um mensageiro. Versículos 26 e 27 do capítulo 23 diz assim: Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém esses e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. E aí Saul rapidamente teve que sair, reunir os seus homens e ir combater os filisteus. Davi estava cercado. Deus o livrou das mãos de Saul mais uma vez. E aí Saul foi, combateu esses filisteus. Quando nós chegamos no capítulo 24, após eles combaterem os filisteus, ele juntou 3.000 homens e voltou ao encalço de Davi. Nisso, Davi estava refugiado numa caverna. O que aconteceu a seguir é que uma daquelas passagens da Escritura que você não espera que aconteça, O inimigo, aquele que está tentando te matar, Deus te coloca na frente. E aí você fala: agora acabou para Saul. Mas não foi isso que nós lemos, Saul foi para os currais, ele precisou usar o banheiro e foi a uma caverna. Há uma lei em Deuteronômio que fala que você tem que se afastar do grupo, cavocar e enterrar, os detrimentos que você causou. Provavelmente Saul estava obedecendo essa lei, provavelmente ele se afastou do seu grupo e foi nessa caverna se aliviar. E nessa caverna estava Davi. O hebraico diz que Saul descobriu os seus pés, mas isso é um eufemismo, porque ele teve que tirar toda aquela roupa de rei para
para se aliviar naquele momento, né? Então, foi onde que ele estava sozinho e provavelmente o quê? Vulnerável, isso é, estava na mão de Davi. Há uma situação parecida também, quando nós avançamos para o capítulo 26, Davi entrou no acampamento, ele pegou o jarro, ele finalmente pegou a lança de Saul, e enquanto os soldados dormiam, e ambos os relatos demonstram a mesma coisa, a falta da agressividade de Davi. Davi não é uma pessoa agressiva contra Saul. E nós vamos ver hoje 3 decisões que Davi tomou, que desenvolveram e revelaram o seu caráter. A primeira decisão dela é que a submissão sobre o quê? A conveniência do egoísmo. Muitas vezes o nosso egoísmo fala mais que ser submisso. Nós não queremos nos submeter a alguém, mas em todas as áreas da nossa vida nós vamos nos submeter a alguém, seja no casamento, na família, na escola, no trabalho, sempre haverá um superior. No nosso país, autoridades militares, sempre há alguém que nós devemos nos submeter. E os homens de Davi viram aquela circunstância e começaram na cabeça de Davi, Deus está te dando de bandeja, hoje é o dia que o Senhor fez, toma o seu inimigo de presente, tá? Numa bandeja de prata nas suas mãos, faça o que tem que ser feito. Imagina os seus homens. Lembra? Você adolescente, você jovem, quando os seus amigos falam, vai, você, vai, te incentivando a fazer, era a mesma coisa aqui. Vai lá, Davi, acaba com Saul. Era isso que os homens de Davi estavam fazendo, encorajando Davi a derrubar o seu inimigo. Mas Davi viu de forma diferente. Por quê? Porque ele foi submisso. Ele olhou com os olhos que Deus o permitiu. Aquele homem, quem que era? Era o ungido de Deus. Atualmente ele era o rei, ele era a autoridade constituída pelo próprio Deus. E Davi falou, eu não posso fazer algo assim. Não vou fazer isso. Eu tenho que respeitar a posição que ele ocupa. E Deus exploraria, né, para os seus próprios, para a sua glória, essa ação de Davi, né? Davi teve um momento decisivo de caráter, e ele não usou seus próprios interesses, mas ele foi submisso. Um soldado ele é ensinado a respeitar a patente. Muitas vezes você não se relaciona bem com aquele homem que tem aquela patente, mas você respeita ele pela graduação que ele tem. Muitos aqui serviram, né, o tiro de guerra, o exército, e você respeitava a patente maior, seu sargento, seu capitão, aquele que te liderava. Mesmo que você não gostasse dele, você o respeitava. E os soldados são treinados para isso. Eles podem não gostar, mas eles respeitam a posição que aquele ocupa. Este é o problema que Davi enfrenta. Será que Davi respeitaria Saul como um rei, mesmo sabendo que Saul estava tornando a sua vida miserável, terrível, difícil? Davi rastejou. Foi lá furtivamente e cortou a orla do manto, cortou um pedaço da capa do rei Saul. E ele pensou, entendeu que as suas ações estavam mandando um recado para o grupo o qual ele liderava, para os seus homens. Aparentemente os homens continuaram, né, a instar Davi a atacar ele. Olha o que diz versículos 6 e 7. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. A ação de Davi fez com que ele contivesse os seus homens. A repreensão que ele deu aos seus homens. E o texto no original enfatiza o quê? A força da repreensão que Davi fez para com seus homens. Então ele precisou ser duro ali para com seus homens. Davi mostrou respeito à autoridade instituída por Deus. Ele respeitava. Toda a autoridade
vem de Deus, procede de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 13, ele escreveu, versículos 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Nós só vamos ser subversivos, contrários a uma autoridade, quando elas estiverem fazendo com que a gente peque contra o nosso Deus. Caso contrário, o nosso dever é orar pelas autoridades instituídas por Deus. Paulo não limita a sua palavra às autoridades cristãs apenas. Não, irmãos. Ele está escrevendo sobre todas as autoridades, todas elas. O princípio é simples. Estejamos sempre respeitando e honrando o cargo daqueles que são superiores, aqueles que são superiores a nós. Podemos discordar das autoridades, mas devemos fazê-la com quê? Com respeito. Podemos aplicar esse princípio de várias maneiras. Primeiro, o governo. Nossos líderes nos dão, talvez, razões para sermos cínicos. Eles fizeram, talvez e fazem muitas coisas que justificam a nossa frustração, os nossos governantes. No entanto, ainda devemos o quê? Respeito por eles, oração. E não importa de que lado político você esteja, nós não estamos falando de partido aqui, nós estamos falando de uma ordenança divina. Tá? Devemos honrar e orar por nosso presidente, por nosso prefeito, pelos deputados, senadores, vereadores. Nós devemos orar, eles foram eleitos. Podemos o quê? Debater até políticas, é saudável, mas ainda devemos mostrar respeito à pessoa que ocupa aquele cargo e principalmente respeito para aqueles com quem nós estamos debatendo as políticas. A divisão política no nosso país é muito grande, o povo cristão deve lidar com isso de uma maneira sábia, diferente do povo do mundo. Devemos fazê-lo porque Deus estabeleceu a autoridade sobre nós. Se a autoridade está nos oprimindo, talvez Deus esteja nos julgando, esteja nos oprimindo mesmo, para que nós aprendamos alguma coisa. Então é interessante a gente ver da perspectiva bíblica, não mundana, não carnal, como aconteceu 4 anos atrás, irmãos deixando de se falar, filhos e pais. Tenha sabedoria, nós somos o povo de Deus. Não podemos agir como as pessoas do mundo por causa de política, por causa de autoridades. Nós devemos manter a paz com todos. Não importa, então, meus irmãos, que lado que você esteja. Há uma ordem de como nós devemos proceder. Segundo, nós podemos aplicar isso no nosso casamento, a questão de autoridade. Maridos e esposas devem honrar um ao outro, na fala, no trato, na forma como vivem dentro de casa, falando de forma respeitosa, mesmo quando você está chateado. Devem falar de maneira positiva, um incentivando o outro. Paulo diz às esposas que para respeitosamente o quê? Encorajem seus maridos a serem o quê? Os líderes, os cabeças do lar. Terceiro, a vida familiar, relação pais e filhos. As crianças devem honrar os seus pais. Devem honrar, mesmo que vocês não gostem. Vocês devem honrar os seus pais. Não tem idade para isso. Isso é tão importante que faz parte dos 10 mandamentos. Eu lembro, e eu sempre comento, uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com o saudoso João Bernardino, o vô do presbítero Silvio. Seu João, qual o segredo para a longevidade? Ele falou o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a terra. Faz parte do mandamento do Senhor. Honrar os pais é uma maneira de mostrar respeito para com Deus. As crianças mostram honra pela forma como elas obedecem a seus pais. Em quarto lugar, podemos aplicar isso na escola, os alunos no trato com seus professores, com respeito e honra. Algo que me desencorajou muito a continuar dando aula é a falta de respeito que os alunos
tem agora para com os professores. Deus estabeleceu autoridades para manter a ordem em nossa sociedade. Deus nos diz para confiar em sua soberania, em sua sabedoria. Podemos não gostar daqueles que estão sob autoridade sobre nós, que estão com autoridade sobre nós. E isso não importa. Nosso trabalho é honrar, mostrar respeito, porque fazendo isso nós honramos Deus que instituiu essas autoridades sobre nós. Segunda decisão que Davi tomou foi respeito e amor sobre o ódio. A segunda escolha dele foi o quê? Amar, respeitar, ao invés de odiar o seu inimigo. Davi tinha todo o direito, se a gente for olhar de uma perspectiva humana, de acabar, uma vez com todas, com Saul, de odiar a Saul. Davi não escolheu mostrar, Davi, o seu ódio, mas ele escolheu mostrar amor, misericórdia ao rei. Quando Saul tinha partido da caverna, nós não sabemos o quão longe ele estava, Davi faz algo surpreendente. Ele chamou Saul, Senhor, o reconheceu como rei, o prostrou-se em terra, inclinou-se diante dele, mostrando respeito e honra. Ele mostrou a Saul a evidência, olha, eu poderia ter te matado com um pedaço da sua roupa nas suas mãos. Ele mostrou, mas não fez, ele declarou, eu sou inocente, eu não fiz nada contra o Senhor. Davi homenageou o rei publicamente, ele mostrou misericórdia e a graça ao seu inimigo. Vocês lembram quem que fez isso para conosco? Davi é um tipo de Cristo, com muito defeito, sim, mas em muitos aspectos ele nos aponta para Cristo, aquele que olhou para nós com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas mazelas, e olhou com um olhar de graça, de misericórdia, e nos perdoou dos nossos pecados. Jesus fez isso por nós. É a mesma coisa que Jesus fez. Ele orou por aqueles que o colocaram na cruz. Ele falou com graça para aquele homem que estava crucificado ao lado dele. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Paulo nos lembra que quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo por nós, e nós éramos ainda o quê? Inimigos de Deus. Jesus nos instruiu a tratar os nossos inimigos. Ele deixou claro como é a forma que nós devemos tratar deles, como nós devemos proceder. Está lá em Mateus 5, 43 e 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons. Faz chover tanto sobre os justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de imposto fazem o mesmo, se cumprimentarem apenas os seus amigos que estão fazendo. Nada demais. Até os gentios fazem isso, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Eu não sei, meus irmãos, se vocês têm inimigos, adversários, pessoas que vocês talvez odeiam. Jesus deixa claro como é o procedimento que nós devemos tratá-los. Como pecadores é fácil odiar nossos inimigos. Jesus deixou orientação. Alguém escreveu assim: se pudéssemos ler a história secreta de nossos inimigos, deveríamos encontrar na vida de cada homem a tristeza e sofrimento suficiente para desarmar toda a hostilidade. Se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, deveríamos encontrar na vida de cada homem tristeza e sofrimento suficiente para desarmar toda hostilidade. A maioria das pessoas que nos machucam, elas estão, ou machucam outras pessoas, elas estão agindo em resposta a uma dor que elas têm,
ou uma dor em suas próprias vidas. Jesus quer que nós vejamos e respondamos à dor dessas pessoas, não com o mal, não reagindo às suas ofensas, mas reagindo com amor e com misericórdia. Há alguém na sua vida que você precisa olhar com um olhar de misericórdia? Alguém que, além da sua dor, da sua própria raiva, você tenha que olhar para o coração dela? Jesus sabe que só ganhamos quando não pagamos o mal com o mal. Ele sabe que só entenderemos alegria quando nós deixarmos de lado a necessidade de vingança. Você vai pagar por aquilo que você fez. A vingança a Deus pertence. A vingança a Deus pertence. Não estou falando que é fácil, irmãos. Mas tem que ser pauta de oração. Há alguns desfalques que não há como ser restituído na nossa vida. Só Deus sabe a dor que você está sofrendo. Mas a maneira como você vai agir dirá ao Deus que você serve. Pense um pouco, que tipo de pessoas causaram maior impacto no mundo? Aqueles que, com raiva, correm, atropelam os outros, passam por cima dos outros? Provavelmente não são esses, né? Esses aí provavelmente é uma carreira temporária e se apagam, né? Eles podem ganhar um destaque por um certo período de tempo, mas não muda, não impacta a vida. Pessoas que impactam vidas são pessoas como Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Estevão, os discípulos, apóstolo Paulo, Joana d'Arc. Pessoas, são cristãos que fizeram parte da história. John Hus, os mártires da pré-reforma, pessoas que deram sua vida pelo Evangelho, que impactaram uma sociedade, que transformaram vidas através de exemplos, que toda uma sociedade foi transformada. Essas pessoas têm algo em comum, elas escolheram o quê? Amar ao invés de odiar. E nós podemos fazer o mesmo. A terceira escolha que Davi fez, que reforça o seu caráter de um homem segundo o coração de Deus, foi não pular etapas na sua vida. Não pular etapas, mas confiar no Senhor. Jovens, não precisam pular etapas na sua vida. Confie em Deus, que Deus vai te dar aquilo que é para você na hora certa. Você não precisa agir na carne e achar que Deus não te esqueceu e correr atrás. Confia no Senhor. Ele tem o propósito, o melhor para nós. A escolha final é evidente, mas não explicitamente declarada. Davi escolheu esperar o momento perfeito de Deus para quê? Para se tornar o rei, né? Em vez de tentar pular etapas e fazer as coisas por conta própria. Ele poderia ter matado Saul e assumido o trono, porque ele já havia sido ungido. Muitas pessoas, para conseguirem o que querem, eles pisam nos outros para pular degraus. Se corrompem e são capazes de fazer tudo para conseguir o que querem. Seja dinheiro, seja cargo, seja um diploma, seja um título, seja o que for. As pessoas estão dispostas a pisarem, a se corromperem para fazer isso. Não ligam para a forma como tais coisas ou tais ações corroem o caráter. Muitas pessoas vivem suas vidas assim. Eles não estão nem aí para os outros. Eles estão pensando somente em si. Uma noite de paixão, alguns reais do caixa, a chance de alcançar um rival com palavras dolorosas, baixando softwares ou músicas protegidos por direitos autorais. Tem pessoas que postam coisas na internet como se fosse a pessoa mais ilibada, mas baixa música pirata, baixam softwares pirata, usa softwares pirata, mas é a pessoa mais correta do mundo ali quando ele posta na internet. Nós precisamos cuidar do nosso coração para não sermos hipócritas.
não sermos hipócritas, trapacear num teste, entregar o trabalho no lugar de outra pessoa, beber para impressionar alguém, fraudar o imposto ou ingerir substâncias para melhorar o desempenho. Quando você é um atleta, por exemplo, Deus prometeu que Davi seria o rei, ponto final. Deus já disse isso. A promessa parecia ser cumprida por Saul. Davi escolheu esperar o tempo de Deus. Ele não quis pular etapas. Muitas vezes nós queremos pular etapas. Queremos dar uma rasteira em alguém para subir um degrau. E não é assim. É no tempo de Deus que a gente age, confiando que Deus quer e tem o melhor para nós. Se Deus não permitiu antes, porque não seria bom. Salomão nos deixa, o filho de Davi, nos deixa um ensino maravilhoso. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai colocar a sua vida em ordem. Eu não sei como está a sua vida, se está bagunçada, se não está, mas confia no Senhor que Ele é o único que pode colocar a sua vida em ordem. Ele pode colocar a sua vida numa linha reta. Ele pode responder aos anseios do seu coração, mas de maneira que glorifique a Ele. Davi demonstrou esse tipo de confiança, irmãos. Davi sabia que o caminho de Deus é um caminho de bênção e que valia a pena esperar. Jovens, vale a pena esperar o casamento. O casamento é um dos maiores presentes que Deus deu ao homem. Não pule etapas. Espera pelo casamento. Espera pelo casamento, a bênção do casamento. Não tenha pressa. Não haja como animais irracionais, simplesmente pelo instinto. Espere a bênção do casamento. Casamento não redime, meus irmãos. O único que redime é Cristo. Espere a bênção do casamento. O impacto de uma pessoa na vida é determinado pelo seu caráter. Seu caráter é formado pelas decisões. Nós tomamos decisões todos os dias. São onde e como eu vou gastar o meu dinheiro, prioridade do meu tempo, da minha atenção, como eu vou responder às frustrações e às decepções, a raiva que eu passo na minha vida. Você escolhe ansiedade, agressão, amargura ou confiança no Senhor? Não sei. Como você escolhe e desenvolve os seus relacionamentos? Às vezes você deve escolher entre fazer o que Deus ordena, entre fazer o que você quer fazer ou o que os seus amigos querem que você faça. Quando você tem a escolha entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil. Tomamos centenas de decisões toda semana. Na maioria das vezes não percebemos as escolhas que nós tomamos. No entanto, cada uma dessas decisões ou fortalece ou enfraquece o nosso caráter. Elas revelam a nossa fidelidade a Deus, ou não. Ela nos ajudará a enfrentar as decisões. Submeter-se à autoridade ou buscar uma conveniência egoísta, qual que é um grande desafio? Eu vou me submeter a Deus, confiar que Ele tem o melhor para mim, ou não, Deus me esqueceu, eu vou agir carnalmente, eu vou agir com as minhas forças. Mostra respeito ou ódio e ressentimento. O que Davi fez é incrível, irmãos. E aponta para o nosso Senhor e nosso Salvador. O Cristo, o ungido de Deus, infinitamente melhor que Davi. O descendente de Davi, Jesus, certa vez foi apresentado a oportunidade de ter a glória, mas a glória sem a coroa. A glória sem passar pela luta, sem passar pela cruz, desfrutando do governo absoluto sem antes ser esmagado numa cruz. Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo disse: tudo isso que você está vendo é teu se prostrado, me adorares.
próprio Cristo não pulou etapas. O próprio Cristo sabia o plano de Deus. Ele não precisou pular etapas. Ele sabia que Deus o colocaria como rei, daria poder, honra e glórias para ele. Ele não precisou pular etapas. Ele se recusou a tomar um atalho na sua vida. Jesus sabia que haveria um dia que toda a autoridade seria dada a ele. Bastava ele esperar, assim como Davi esperou para ser rei, irmãos. Jesus, quando estava na cruz, ele, se quisesse, ele rogaria ao Pai que destruiria todos vocês, mas não foi o que ele fez. Ele espera o tempo de Deus. O tempo de Deus trouxe glória para ele. Jesus, ele é o maior exemplo para nós. É o grande ungido de Deus para nós. Nós temos o grande exemplo. Nós teremos, na semana que segue aí, muitas decisões a ser tomadas. Eu te encorajo hoje, faça uma aliança com Cristo se você não tem ainda. Escolha acreditar nele, escolha seguir a ele, escolha descansar nele. E de novo, e de novo, e de novo. Então, quando você se levantar amanhã, faça a mesma coisa novamente. Se coloque na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele nós teremos o verdadeiro descanso. As nossas aflições, as nossas ansiedades vão repousar, vão encontrar repouso. Ele nos orienta a isso. Leve diante dele todas as nossas ansiedades e ele guardará, ele cuidará de nós. Não fica batendo contra a parede, não fica achando que você é o super-homem, que você vai conseguir sozinho. Confia no Senhor, espera nele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e a glória seja dada somente a ele.